Olá pessoal, me chamo Momi, sou seu professor de música. Estamos em mais uma aula de Escola de Música Momi e estamos no módulo iniciante 2, aula 23. A gente vai falar de intervalos musicais e definição. Essa, assim como a aula de tons e semitons, é uma das aulas mais importantes também. Então, assim, se não entender o tom e semitom, vai ficar um pouco difícil de conseguir entender essa aula, tá certo? E para quem está chegando agora, compartilhe com seus amigos, né, que está querendo aprender música, né? E também volte os vídeos anteriores, porque é toda uma sequência de vídeo. Bom, então, dúvida também deixe nos comentários. Então vamos lá. É, então, como de sempre, a gente vai falar do quê? Vai falar da referência bibliográfica, exercício de teoria musical, abordagem prática, que é o nosso livro-texto, tá certo? Fácil de encontrar na internet. Resumo das aulas anteriores, a gente falou de armadura de clave e bemol, né, que é uma forma de identificar a tonalidade na música, no caso das notas bemóis. Falamos das escalas menores, né, como que é a formação de escala menor, e fizemos exercício 5, onde a gente exercitou para o pessoal do violão, principalmente, o que? A escala de Ré maior e a sua relativa Si menor. Ou seja, se você conseguir conseguir não, assim que você toca a escala de Ré maior, ela, em relação a desenho e não funcionalidade, ela é a mesma escala da de Si menor, porque Si, dentro da escala de Ré maior, que é o sexto grau, e aí a relativa menor. Então, vocês acabaram aprendendo duas escalas. Além de, eu usei a escala de Ré, porque eu mostrei os padrões de desenhos para quem toca cordas, violões e guitarra, tá certo? Na aula de hoje a gente vai falar de intervalo. Essa é uma das aulas mais importantes que tem para a formação de acordes e entendimento em geral. Então vamos lá, definição de intervalos. Intervalos é o que? É uma distância entre duas notas, né? De Dó a Fá, Dó a Ré, Dó a Mi, Dó sustenido, Fá sustenido, não importa qual nota for, é a distância entre duas notas. Os intervalos eles podem ser ascendentes, ou seja, você começa de uma nota em uma posição e você vai dela para um sentido agudo, né? Ou você pode pegar a mesma nota de uma posição e descer e ir para uma nota mais grave. Por exemplo, você pode pegar Sol e você subir esse Sol, Lá, Si, ou Sol, Lá, Si, de uma forma aguda, né, dentro da partitura. E você pode também pegar o mesmo Sol e fazer Sol, Fá, Mi e descer para uma região grave. Então, isso você consegue fazer com os intervalos. E dentro dos intervalos existem intervalos melódicos, que é feito para melodia, e intervalos harmônicos, é onde é feito os acordes, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que é. E eles também podem ser simples ou compostos, tá? Inicialmente nessa aula a gente vai falar mais sobre as definições do que é e mais para frente vai ter mais duas aulas de intervalo, porque é um assunto um pouquinho grande. Então vamos lá, intervalos, como eu mostrei aí na figura, eles podem ser ascendentes. Então, por exemplo, está vendo ali no pentagrama, né? Na clave, tem a clave de Sol, nosso pentagrama. Então tem a primeira nota, que é da esquerda para a direita, tá? É a nota Dó. E a outra nota, que é o intervalo, é a distância entre as duas notas. Esse intervalo é a nota Si. Então, ele subiu, né? Saiu de uma região grave para uma região aguda. Pode acontecer o contrário também. Tem um intervalo descendente, que ele começa na nota Mi e ele desce até Fá sustenido, né? Então, você sai de um Mi numa região aguda para um Fá sustenido numa região grave. Temos agora, como eu falei, o intervalo melódico e o intervalo harmônico. O intervalo melódico ele vai trabalhar com a melodia, então vai ser uma nota sequência da outra. E o intervalo harmônico ele é geralmente usado em dobrados, como está aí na nota, como está na partitura, e para acorde, né, que a gente vai ver lá no Guitar Pro. Então, no melódico ali tem Sol e Dó, né, ou seja, seria uma melodia, Sol, Dó, né, e ali temos Fá e Dó, né,
fazendo um dobrado, que você vai ter que tocar ao mesmo tempo. Na parte de cima você não toca ao mesmo tempo, é uma sequência, você vai tocar o Sol e depois o Dó. E na parte de baixo, que é o intervalo harmônico, você vai tocar as duas notas ao mesmo tempo, que é o princípio também do acorde, né? E esses intervalos tiveram que ter uma classificação. Como eu falei, existem intervalos simples e intervalos compostos, além da classificação deles, né, que eu vou acabar mostrando para vocês. Então, o que acontece? Os intervalos simples, eles são numerados assim, ó, vai do segundo grau até o oitavo grau, né? Ou seja, se você pegar o Dó, ele vai até o próximo Dó. Então vai de Dó a Dó, uma oitava, né? Então vai Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, né? Dó, Lá, Dó, Si, Dó, Dó. Aí, quando chegar nessa oitava, a gente chama isso de intervalo simples. Quando passa da oitava, eles são conhecidos como intervalos compostos, né? E aí esses intervalos compostos, eles vão passar dessa oitava. Então vai ser de Dó a... vai ser Dó, e aí a próxima nota vai ser Ré. Então vai ser de Dó a Ré na outra oitava, né? Uma oitava mais aguda. Vai de uma região muito grave para uma região mais aguda. Aí vai de Dó a Mi na outra oitava. Aí de Dó a Fá na outra oitava. Que aí é os intervalos do 12º grau. Então, só para decorar, intervalo simples. Você vai fazer um intervalo, né, que é a distância entre duas notas, vai ter do segundo grau até o oitavo grau, que aí chega numa oitava, né? E vai ter um intervalo composto, que vai do nono grau até o 15º grau, né? Por que existe isso? Porque esses intervalos eles vão ter umas classificações. Eu vou mostrar parte dessa classificação agora no Guitar Pro, mas a gente vai continuar isso de uma forma mais aprofundada na próxima aula, que a gente vai falar da classificação dos intervalos. Então vamos lá para o Guitar Pro. Então, pessoal, estamos aqui no Guitar Pro, tá certo? Como eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocar a partitura do teclado para ficar melhor a visualização das notas, tá certo? Então vamos lá. Então, como eu disse, o que é intervalo? É a distância entre duas notas, né? Então, deixa eu aumentar aqui. Colocar 200%, beleza. Então, o que é intervalo? A distância entre duas notas. Então, se eu pegar aqui uma nota Dó e pegar uma nota Ré, isso é um intervalo, tá? Só que é um intervalo de segundo grau. Por quê? Porque em um intervalo simples, lembra quando eu comentei? Porque de Dó para Ré é apenas um tom, então fica um intervalo simples, tá? E aí você pode fazer isso para várias notas, né? Então, se eu quiser saber o intervalo dessa nota para essa nota, aí já vai ser um intervalo de terceiro grau, que é de Dó para Mi, e aí assim por diante, tá? Pegando sempre como referência uma determinada nota. Se fosse Ré, uma determinada nota, aí você vai ter que contar a partir de Ré, e assim por diante. No caso, a gente está usando Dó, tá? E quando chega aqui em cima, no Dó, do primeiro grau ao oitavo grau, né? Que é a oitava nota dentro dessa... Deixa eu colocar até o tecladinho aqui para vocês verem. Cadê o tecladinho? Tá aqui. Ó. Então, quando você pega essa nota aqui, ó, nesse grau, na fundamental, vou chamar de fundamental dentro dessa região, desse Dó, e chegar nesse Dó, você está no quê? No intervalo simples, tá certo? E esse intervalo que a gente está falando é um intervalo melódico, tá, gente? Porque é uma nota sequência da outra, tem a ver com melodia. Beleza. Quando começa a passar dessa oitava, e vamos imaginar então que eu vou jogar agora um Ré. Joguei um Ré, não tem mais o Dó. Esse intervalo desse Dó para esse Dó já não é um intervalo de oitava, é um intervalo de nono grau, né? Como estava ali na coisa. E aí ele já passa a ser um intervalo composto. Ou seja, se ele ficar dentro da oitava, né, que é dessa nota aqui até essa nota aqui, tá vendo? Dessa oitava, né? E por que chama oitava? Porque são 8 notas. Né? São 7 até o Si e a oitava que é a nota de Dó mais aguda, por isso chama oitava. Quando passa dessa oitava, ou seja, ele sai daqui e vem para cá, deixa eu apagar essa nota e vem para cá, agora esse intervalo ele não é mais simples, esse é intervalo composto. Beleza? Então temos intervalo simples, que vai de uma oitava a outra, e intervalo composto, que vai de uma oitava até passando essa oitava. Tá? E aí,
No caso, esse é o intervalo de nono grau, o intervalo de 10º grau e assim por diante até o 15º grau. Tá? Dentro dos intervalos harmônicos é o mesmo processo, só que agora, em vez de você tocar ele em uma sequência, você vai tocar ele simultaneamente. Então, por exemplo, se eu estivesse tocando aqui outro Dó, eles vão tocar simultaneamente. Ó. Deixa eu tirar aqui o... Né? Isso seria um dobrado. Se eu fosse copiar, né? Copiar aqui, ó. Tá? Esse é o intervalo harmônico, porque ele vai fazer essa função de harmonia e é o princípio dos acordes, ou seja, de tocar sons simultâneos. Enquanto a melodia você toca sons de sequência, a harmonia você vai tocar sons simultâneos, né? Então, o que acontece? Aqui é o mesmo processo, aqui é um intervalo de oitava. Por quê? Porque eu estou saindo desse Dó aqui, ó, tá vendo? E estou chegando nesse Dó. Né? Ah, Momi, se fosse Sol, então eu fosse tocar Sol. Mesmo processo, é um intervalo de oitava. Tá? Só que é o segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Porque Sol é o quinto grau de Dó. Né? Dentro de acorde, né? A gente está falando agora. Então é o mesmo processo. Ah, Momi, se for para Ré, agora mudou. Então saiu de Ré, agora já não é mais um intervalo simples, é um intervalo composto. Por quê? Porque agora ele saiu dessa oitava e foi para outra oitava. Tá certo? Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre esses intervalos. Na aula que vem, a gente vai falar da classificação desses intervalos. Por quê? Porque tem nome para tudo isso. Tá? Né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Esses são os nomes, segunda menor, segunda maior, vocês já devem ter ouvido, quem conhece música um pouquinho já ouviu. Segunda aumentada, terça maior, quarta justa, e isso é fundamental para a formação de acorde. Tá? Quem nunca ouviu falar de acorde com sétima maior, sétima menor, né? Vou fazer agora no caso de melodia, vou fazer um dueto com intervalo de quinta, com intervalo de terça maior, de intervalo de segunda maior, segunda menor, é isso, tá? É isso daqui, né? Então, isso daqui seria as classificações, mas eu não vou falar nessa aula, eu só vou falar na próxima aula, porque leva um tempinho para entender tudo isso daqui, tá? Então, gente, só vamos recapitular. Temos intervalos melódicos, deixa eu até adicionar um compasso aqui. Temos intervalos melódicos, né, que tem a ver com melodia. E o que é intervalo? É a distância entre notas. E assim, o intervalo, mesmo que tenha notas em sequência, se você quiser saber intervalo, eu quero saber o intervalo dessa de Dó até Fá. Então, aí de Dó até Fá seria o quarto grau, né, porque Fá é quarto grau. De Dó até Mi, terceiro grau. De Dó até Ré, né, segundo grau, dentro de intervalos simples. Então a gente tem os intervalos melódicos e temos os intervalos harmônicos. Melódico é sequência e harmônico, eles são tocados simultaneamente dentro de um tempo. Então as notas vão sendo tocadas ao mesmo tempo. Você vai tocar o Dó e Dó, ou Dó e Dó, Dó e Ré, Dó e Dó, né? E dentro desses intervalos, eles podem ser simples, ou seja, se ficar dentro da oitava, né, de Dó até a Dó, eles vão continuar sendo simples. A partir do momento que você sai de Dó e vai para um Ré ou para um Mi e tal, aí ele já é um intervalo composto. Momi, se eu usar Mi até outro Mi, aí ele continua intervalo simples. Por quê? Porque você oitavou um Mi, né? Se você pegar de Mi até Fá, ele já virou, ele já vai virar um intervalo composto, né? Então, recapitulando, se você pegar qualquer nota, que é a distância entre notas, vou pegar aqui, pegar Mi. Se eu pegar de Mi até Mi, né, se eu pegar de Mi até Mi, ele continua sendo um intervalo simples. Por quê? Porque está dentro de oitavas. Então, esse Mi aqui até esse Mi dá 8 notas. Se eu sair desse Mi e for para um Fá, ele já vai para um intervalo composto. Por quê? Porque ele está agora no nono grau, tá? Entre esses intervalos, né? Então, seria isso, gente. São nono grau, que seria a quantidade de graus entre notas, tá? Então, pessoal, falamos do quê? Da definição de intervalos, né? Mas, como eu disse, os intervalos têm a sua classificação, né?
Então, e mais uma série de outros detalhes que a gente vai falar na próxima aula. Então, eu tive que separar essas aulas porque para vocês entenderem de uma forma mais tranquila, senão vai ficar muita informação, né? Principalmente na parte de classificação de intervalos, né? Onde são dados nomes para esses intervalos. Então, nessa aula a gente viu que o intervalo é a distância entre duas notas, né? A gente viu também que elas podem ser melódicas, ou seja, em sequência, você toca uma nota depois a outra, ou pode ser harmônica, ela toca duas notas simultâneas em um mesmo tempo. E vimos que existem intervalos simples, que vai de oitava a oitava, né? Vai de uma fundamental até uma oitava, desculpa, e tem intervalos compostos, quando vai dessa fundamental e passa essa oitava, ou seja, de dó a ré na outra região, né? No caso, pegando como referência dó. E aí esse seria intervalos compostos, né? Simples, ficam na mesma oitava, compostos, ultrapassa essa oitava. Então, dúvida deixa no comentário ou mande para o e-mail escola de música mome@gmail.com e a gente se vê na próxima aula.